Olá, bem-vindos ao canal Inventário da Leitura. Esse é um vídeo de retrospectiva de 2024 e eu vou comentar os 10 melhores livros de ficção que eu li no ano passado. Esse ano eu decidi fazer diferente, separar em 2 vídeos, um para as leituras de ficção e outro para as leituras de não ficção, porque quando eu fui colocar em uma lista tudo que eu tinha lido em 2024, eu cheguei a um impasse, porque eu fiquei com 2 livros muito favoritados, um de ficção, outro de não ficção, e sempre que eu pensava nos critérios de desempate, eu percebia que os critérios que eu aplicava em um não podiam ser aplicados em outro, porque narrador, o estilo, né, de abordagem da escrita, muitas coisas que o autor tem liberdade para fazer em um livro de ficção, ele não tem para fazer em um livro de não ficção. Então pareceu mais coerente que fossem feitos 2 rankings, e como eu tive um nível de leitura considerável de não ficção, eu tive um número suficiente para fazer 2 vídeos. Então nesse vídeo, hoje eu comento as minhas 10 melhores leituras de ficção, e na semana que vem sai um vídeo com as 10 melhores leituras de não ficção. Vocês vão ver que nesse ranking que eu vou apresentar agora tem muitos clássicos, muitos livros mais conhecidos, mas que eu acabei demorando um pouco para ler, e foram gratas surpresas. Mas no ranking de não ficção vamos ter muitos títulos pouco conhecidos. Eu acho que apenas 2 eu encontrei resenhas aqui no YouTube, também não foi um número muito considerável. O restante realmente são títulos que eu não vejo muita gente comentando. Então, se eu fosse você, já me inscrevia no canal para acompanhar os próximos lançamentos de vídeos. Se tu estiver chegando agora, saiba que aqui eu leio um pouco de tudo. Gosto muito de não ficção, mas gosto também muito da ficção, porque é onde a gente já acaba pegando referências, e os meus estilos favoritos de ficção são dramas, romances mais realistas. Se eu fosse pontuar gêneros que eu não costumo ler muito, seriam fantasia e distopia. Fantasia, eu até tenho alguns títulos que me interessam, mas eles acabam sempre indo para o fim da fila. E distopia realmente é um gênero que eu não gosto muito de consumir. Mas, de qualquer forma, aqui a gente tem um rol bem diverso de livros, né, com vários gêneros. Eu gosto bastante de descobrir novos livros, né, então frequento muito biblioteca, sebo, para tentar garimpar algumas obras pouco conhecidas, e sempre que possível trago aqui para o canal. Aproveito também para comentar que a gente tem um projeto de jornalismo literário aqui, caso você goste desse gênero, que é o meu gênero favorito. Vou deixar o link aqui embaixo também, você pode acompanhar. E agora, sem mais delongas, vamos às minhas leituras de ficção de 2024. Antes de apresentar o ranking das melhores leituras, eu queria fazer alguns comentários sobre as leituras que ficaram um pouco aquém da minha expectativa em 2024. Eu tive muitas leituras de livros, inclusive bastante conhecidos, né, bastante famosos, que eu imaginava que seriam meus favoritos, que eu ia gostar bastante, mas que não foram tudo aquilo que eu esperava, como O Menino do Engenho, Cabeça do Santo e vários outros que a gente encontra aqui no canal já com resenha. Mas teve 3 livros que foram realmente bastante decepcionantes. Seja porque eu tinha uma expectativa muito alta, seja porque os comentários que eu vi sobre essa obra eram de pessoas muito qualificadas, né, outros autores muito renomados, seja porque realmente o livro era muito ruim. E é sobre esses 3 livros que eu quero comentar aqui antes de entrar no top 10. Quero fazer essas menções desonrosas, né, ou desgostosas, pelo menos na minha experiência. E eu já vou começar falando do livro que eu menos gostei em 2024. Foi uma leitura que me deixou por vezes irritada, porque além de não ter sido uma leitura como eu esperava, foi um livro que pode ter estragado um dos meus filmes favoritos. E eu tô falando de As Pontes de Madison. Esse é um livro do Robert James Waller,
O filme, vocês devem conhecer, né? Foi com a Meryl Streep e o Clint Eastwood, dos anos 90, e um filmaço, um filme que eu adoro. E como em 2023 eu tinha lido o livro Tomates Verdes Fritos, que também é de um filme que eu gosto muito, eu pensei, por que não começar essa tradição de ler os livros que deram origem aos meus filmes favoritos? E fui cega, assim, né, no livro As Pontes de Madison, certa de que eu ia gostar muito da história, porque afinal eu gosto muito do filme, e a tendência é que o livro sempre seja melhor. Mas As Pontes de Madison, livro, foi a minha pior experiência de leitura em 2024. Aqui a gente tem uma história que em muitos pontos é inverossímil, a gente tem um narrador extremamente brega, é uma história que tem um apelo assim exagerado, desnecessário na tensão sexual daquele casal que acaba de se conhecer. Enfim, se alguma coisa se salva nessa leitura, para mim, são as descrições ali do interior do Iowa, que é onde se passa, né, essa história. Só para contextualizar rapidamente, caso você não tenha visto o filme, né, não conheça a história, aqui a gente tem a história de um fotógrafo que vai fotografar as pontes de Madison, né, nesse interior lá dos Estados Unidos, e ele conhece uma dona de casa que está sozinha, por ocasião de uma viagem que seu marido e os filhos fizeram, ela ficou sozinha, e em poucos dias eles têm um caso amoroso, né, um caso extraconjugal, e desses poucos dias de convivência nasce ali uma relação que arrebata essa mulher, né, e a gente tem aqui um protagonista que ele é o estereótipo, né, daquele homem livre contra o sistema, né, o fato dele ser fotógrafo já conversa um pouco com isso, né, aquele cara que vê o mundo sob outras perspectivas, e ele tem, por vezes, algumas falas bem moralistas, assim como se ele fosse a última traquinas do pacote. Então, de um lado, a gente tem esse protagonista muito soberbo, do outro lado, a gente tem uma protagonista, né, a mocinha que é muito ingênua, muito boba, embora ela já seja casada, tenha filhos, ela parece uma jovenzinha que cai em qualquer conto de vigário. E não seria o problema ter personagens dessa forma se pelo menos o narrador nos conduzisse por uma experiência interessante, mas o narrador, ele também é extremamente ingênuo, ele é brega, ele é cafona, enfim. Não foi uma leitura que eu gostei, como vocês podem ver, e fiquei muito irritada com a possibilidade de esse livro ter estragado um dos meus filmes favoritos. Porque eu tenho até medo de reassistir esse filme e começar a enxergar coisas que antes eu não enxergava. Então, fica aí o meu comentário, né, sobre esse livro, caso você se depare com ele por aí. Pense duas vezes se você quer estragar a sua experiência com o filme, porque o filme, sim, é muito bom, ou pelo menos é essa a lembrança que eu tenho, né, de muitos anos atrás, quando eu assisti, então, a adaptação. Então, em primeiro lugar na minha lista de menções desgostosas, As Pontes de Madison. A minha segunda pior experiência de leitura em 2024 é um livro contemporâneo de um escritor espanhol que eu estava muito ansiosa para conhecer, que é Terra Alta, do Javier Cercas. Esse livro eu vi várias críticas positivas, vi entrevistas, vi assim um conteúdo qualificado, sabe, sobre a obra. E coloquei na minha lista assim com muita ansiedade para ler rapidamente. E nessa história a gente tem todos os elementos que são importantes em uma narrativa policial, mas que particularmente me interessam muito. Aqui a gente tem um policial que se muda para uma cidadezinha de interior, depois de ter se envolvido em um caso grande. Ele vai para essa comunidade achando que nada vai abalar a sua rotina, porque é um lugar onde nada acontece. Até que, é claro, quando ele chega, algo acontece. E é algo muito grande, porque envolve uma família rica, a família mais poderosa do lugar, envolve uma seita suspeita naquele lugar, envolve tretas familiares e, é claro, esse policial ele vai seguir investigando o caso
mesmo depois de o caso ser dado como encerrado. Porque afinal o caso foi encerrado sem uma solução satisfatória. E esse policial, movido por seu instinto, pela sua vocação profissional, ele segue investigando e ele vai se envolver também pessoalmente, né? Porque como ele está desobedecendo às normas da corporação, tem todos aqueles riscos envolvidos na investigação. Falando assim, tem tudo para ser uma baita história. Só que eu acho que o pudim desandou um pouco quando o autor começou a misturar gêneros. Eu já tinha visto algumas críticas falando sobre isso, que ele tenta fugir um pouco do padrão das narrativas policialescas, dando um pouco mais de profundidade ao protagonista e tudo mais. Então esse policial, por exemplo, ele é aficionado pelo Os Miseráveis, do Victor Hugo. Então tem ali algumas referências, né, aos personagens desse grande clássico da literatura francesa. Porém, eu acho que ele tentou misturar duas coisas e não fez nenhuma das duas de uma forma satisfatória. Na minha opinião, teria sido melhor se tivesse sido apenas um livro de investigação ou apenas um drama. Porque os elementos da investigação talvez tenha sido de forma intencional para gerar um deboche acerca do gênero, mas eu me senti uma tola lendo algo que era muito óbvio. Porque quem gosta muito desse gênero, logo nos primeiros desdobramentos ali dos fatos, vai ficar com uma pulga atrás da orelha acerca de um suspeito. Só que é tão óbvio que tu pensa, não, aqui o autor está tentando fazer com que eu pense nisso, mas obviamente não vai ser, porque óbvio demais, vai ser outra coisa. E tu fica procurando essa outra coisa. E no fim, no desfecho da história, era realmente aquela coisa muito óbvia. Então, não gostei dessa leitura, não achei que chegou nem perto de tudo o que é vendido sobre a história. Se há algum mérito aqui, é que é realmente uma leitura muito fluida, né? Até porque é um contemporâneo. E daí eu não sei se esse é o estilo do Javier Cercas, essa foi a minha primeira experiência lendo as obras dele, mas aqui a gente tem a impressão de estar lendo um roteiro de filme, porque é realmente tudo muito fluido, muito visual, né? As ações e diálogos são equilibradas, então parece um livro escrito pronto para uma adaptação. Não sei se isso foi intencional, se faz parte da estratégia de meio que debochar do gênero, ou alguma coisa nessa linha, mas de qualquer forma o desfecho da história não foi satisfatório, não gostei, e enfim, uma decepção literária de 2024. E a terceira leitura que ficou muito aquém do que eu esperava é O Perfume da Folha de Chá, da Dinah Jeffries. Esse livro é um dos que estava na minha meta dos 12 livros para 2024. Inclusive, quando eu fiz esse vídeo dos 12 livros para 2024, eu ainda comento que esse livro tinha tudo para ser ótimo, porque o título é excelente e tem ali toda uma vibe de leitura aconchegante, aquele tipo de livro que vai ser legal de ler no inverno. E eu já sabia que era um romance e tudo mais, mas eu esperava, né, tinha altas expectativas de que fosse uma boa história. E a história é a seguinte, aqui a gente tem uma jovem britânica que acaba de se casar, ela é muito jovem, e ela se casa com um grande proprietário de fazenda de chá no Sri Lanka. Então ela se muda com ele, né, agora que ela se casou, e ela vai para esse novo local que é totalmente diferente de onde ela viveu até então, desde o clima até a composição ali da comunidade, que tem diferentes etnias, uma cultura totalmente à parte do que ela conhecia até então, mas ela vai então começar a sua vida de casada. A primeira parte da história, ela é dando esse contexto da vida nesse novo ambiente, e no começo é um pouco mais difícil, foi mais difícil para mim me envolver, porque a gente tem uma personagem muito ingênua, como ela casou muito jovem, ela é muito bobinha em várias coisas, e o narrador, novamente, não ajuda muito. A gente tem ali algumas descrições do narrador que parecem não casar com a ambientação da história.
Até lá no meu Instagram tem uma resenha em texto que tem algumas citações, dá para entender um pouco melhor. Mas o que mais me incomodou aqui foi o grande conflito entre esse casal, que é o que sustenta toda a trama, basicamente, porque foi algo que poderia ter sido resolvido de uma forma muito simples, e muitas das situações que são vividas ali pela protagonista são extremamente previsíveis. Então, essa previsibilidade dos fatos, somada a essa fragilidade do conflito, e a um narrador que também não é muito atraente, tornaram a leitura um tanto quanto enfadonha. Então ficou muito aquém do que eu esperava. É aquele tipo de leitura que não transmite muita maturidade, entende? Então não foi uma leitura que eu gostei, tanto quanto o título me fez esperar, né? Me fez acreditar que eu gostaria. E aqui novamente, se a gente tem algum mérito na obra, porque sim, tivemos alguns bons momentos nessa leitura, são realmente as descrições daquela propriedade de chá no Sri Lanka, né? Aqui a gente aprende muito sobre o cultivo do chá, sobre a manufatura, né, das ervas. Então, essa parte da ambientação foi algo bastante interessante, porque a autora conseguiu trazer essa parte sensorial, né, que envolve a produção de chá. Então, nisso eu gostei, mas não foi suficiente para tirar essa leitura do meu rol de decepções. Apresentadas as minhas menções desonrosas de 2024, vamos dar início então ao top 10. Eu começo de trás para frente, então na 10ª posição fica esse clássico Razão e Sensibilidade, da Jane Austen. Aqui a gente tem a história de duas irmãs que são exatamente opostas. Enquanto uma é muito passional, a outra é muito racional. E elas vão passar por uma situação que é praticamente a mesma, que é a impossibilidade de se casar com o homem amado. E a gente vai acompanhando como cada uma das duas reage diante dessa situação, e a gente fica pensando qual está correta, né, no seu posicionamento. Pelo menos para mim, desde o começo foi muito claro qual era a mais correta, né? Teve uma delas que me envolveu muito mais do que a outra, mas a lógica é essa, né? Acompanhar a reação de duas pessoas que pensam de forma totalmente antagônica em relação à mesma questão. Em relação a Orgulho e Preconceito, por exemplo, que é a principal obra, né, da autora, e também é uma obra que eu já havia lido, eu gostei mais do começo de Razão e Sensibilidade, porque a primeira parte da história ela é muito dinâmica. A gente já tem aqui morte, a gente tem questão de testamento, tem vários eventos que dão um dinamismo bem legal para a primeira parte da obra. Mas da metade em diante, o desenvolvimento ele é bem mais lento, já não tem tanta coisa acontecendo, então tem uma leve baixa assim, no interesse pela história. Então, nesse sentido, Orgulho e Preconceito, ele é mais linear, ele não oscila tanto. Aqui a gente tem um começo, uma arrancada bem legal, mas depois tem algumas oscilações, né, no ritmo da história. Sei também que algumas pessoas não gostam da forma como esse livro acaba, mas eu acho que ele acabou de uma forma que faz muito sentido. Então, por essa questão de oscilação e tudo mais, Razão e Sensibilidade é o meu 10º lugar aqui no ranking de melhores leituras. Em 9º lugar, temos um livro de literatura italiana, é o Todos os Nossos Ontens, da Natalia Ginzburg. Eu quis ler este título porque eu quero conhecer um pouco mais da obra dessa autora, pelo meu interesse nas obras da Elena Ferrante. Eu sou uma fã de Elena Ferrante, inclusive tem uma playlist aqui no canal onde eu vou colocando as leituras que eu faço por alguma relação, né, com a Ferrante, e Todos os Nossos Ontens entra nesse rol. Há quem diga que a Natália foi uma das inspirações da Ferrante, então eu queria, né, conhecer mais sobre a obra dela, e Todos os Nossos Ontens foi o primeiro romance dessa autora. Aqui a gente tem uma história que vai falar sobre os reflexos da Segunda Guerra Mundial, né, os impactos desse conflito mundial em uma dinâmica familiar. Mas eu achei um pouco diferente, assim, não vi tanta relação entre
o estilo da Natália, pelo menos não nessa obra, com o da Ferrante, porque aqui a gente tem uma obra que ela é muito sumarizada, por exemplo. Então não temos praticamente diálogos, é um livro quase todo sumarizado. Então aí a gente já tem uma diferença bastante significativa. E olha como é curioso, né? Quando eu acabei de ler esse livro, eu gostei bastante e eu achei que ele ia ficar mais comigo, sabe? Ficar mais na minha memória. Mas agora, quando eu fui retomar as minhas leituras para fazer esse vídeo, eu já percebi que eu não fiquei com muitos detalhes dessa história. Ele não gravou tanto para mim. O que eu lembro bastante, que é uma memória bem forte dessa leitura, é que o final foi algo que fez todo sentido assim para a história, sabe? Eu gostei muito da forma como ele acabou. Mas de qualquer forma, foi uma leitura que eu gostei de fazer. Só coloco ele aqui em nono lugar por essa questão de, passado alguns meses da leitura, ele não ter ficado tanto comigo quanto eu imaginei que ficaria. Então, em nono lugar, Todos os Nossos Ontens, da italiana Natalia Ginzburg. Em oitavo lugar no meu ranking, um livro de contos, bem pequenininho, Dançar Tango em Porto Alegre, do Sérgio Faraca, um autor gaúcho. E esse livro também foi uma surpresa que se mostrou com o passar do tempo. Eu gostei bastante quando eu li, mas eu imaginei que fosse uma obra que não ia ficar tanto comigo, né? Não ia ficar tanto na minha memória. E diferente aqui da posição nona, esse livro sim, ele ficou bem fixado, né? Especialmente algumas das histórias que eu gostei mais aqui. E é realmente um livro de histórias curtas, mas bastante potentes. Aqui a gente tem histórias que se passam primeiro num contexto mais campestre, né, mais mostrando o homem dos pampas ali. Depois a gente tem também algumas situações que se passam no centro urbano de Porto Alegre. E conforme eu falei quando eu coloquei esse livro na minha meta dos 12 para 2024, que ele também era da meta, me interessou bastante pela questão de ler histórias que se passam em uma cidade que eu conheço bastante, né? Essa é uma questão que, quando a gente lê esses romances famosos, assim, de São Paulo, do Nordeste e tal, a gente sempre fica tentando visualizar, né, se situar nos lugares, e como eu não conheço muito dessas regiões, né, acaba sendo um exercício puramente imaginativo, que também é ótimo, mas quando a gente tem uma referência de lugar, parece que a gente consegue se inserir melhor na história também. E foi o que aconteceu aqui. São histórias que falam sobre solidão, sobre relacionamentos, e elas transmitem as sensações de uma forma muito potente. Eu lembro bastante das histórias que se passam ali na cidade mesmo, né, no centro, nos dias mais nublados, mais de chuva, e que passam aquela melancolia, né, aquela coisa que também é muito característica dos dias frios. Mas o conto que eu mais gostei é um conto que vai falar sobre um homem que precisa levar o corpo de um colega que acabou morto ali na atividade que ele está fazendo, pesca, se não me engano, e vai mostrar a jornada dele tentando levar esse cadáver de uma forma digna, né, íntegro até os seus ritos, né, fúnebres, e tentando dar essa dignidade a esse colega e a sua família e tudo mais. E essa jornada é uma jornada bastante árdua, que acontecem várias coisas ali envolvendo a natureza que acabam ficando no caminho desse homem e a sua missão. Então é um conto que ficou bastante comigo, eu lembro de muitos detalhes gráficos dele, e não esperava que esse livro fosse ser tão marcante, mas figura aí então no meu oitavo lugar, Dançar Tango em Porto Alegre, do Sérgio Faraco. Em sétimo lugar, um clássico da literatura brasileira que eu não tinha lido ainda, por incrível que pareça. Esse é aquele tipo de história que, quando eu estava na escola, a gente recebia umas partes em xerox, a gente falava sobre o autor, mas a leitura integral, efetivamente, eu não tinha feito até poucos dias atrás, né? Foi a última leitura que eu fiz no ano e foi divertidíssimo. Foi o meu livro mais divertido de 2024. Eu adorei, não conseguia parar de ler. Inclusive, eu achei que não ia dar tempo de incluir ele aqui no ranking, mas eu realmente fiquei muito interessada na história e passou voando essa leitura.
e eu estou falando de Senhora, do José de Alencar. Aqui a gente tem a história de uma jovem ali do Rio de Janeiro que decide se vingar do homem que destruiu seu coração, né, que traiu ela de uma forma muito baixa. E tudo isso se passa no século XIX, no contexto da burguesia carioca. E é muito legal a forma como a história se desenrola, como os fatos são amarrados e as consequências fecham direitinho, sabe? É tudo muito, muito interessante. E aqui a grande questão é o que vai vencer, se é o orgulho, a sede de vingança ou se é o amor. Sabe quando naquelas cenas do Chaves o Kiko fica ansioso, esperando que o professor e a dona Florinda se beijem e eles estão lá congelados na cena? Então, nessa leitura, o leitor é o Kiko, só que em vez do nosso casal estar ali congelado em um clima propício ao romance, eles estão se engalfinhando, se xingando e tá acontecendo um monte de coisas que fazem eles ter ciúmes, eles entenderem as situações de forma errada. É mais ou menos assim que eu vejo essa leitura. Mas foi uma leitura deliciosa, eu achei incrível o narrador dessa história também. Gostei muito da forma pomposa como ele apresenta a ironia, né, como ele apresenta o sarcasmo das situações. Fora que temos uma protagonista excelente, a Aurélia, uma mulher determinada a se vingar, e ela vai aproveitar uma mudança drástica que acontece no seu status social para investir tudo que for possível nessa vingança. Então é uma história incrível, recomendo fortemente que você leia, caso você, assim como eu, não tenha lido ainda. Senhora, se você já leu quando era criança e tem aquela lembrança de uma leitura de escola obrigatória, muito chata, leia novamente, porque com certeza tu vai gostar bastante, especialmente se tu for uma pessoa noveleira, e eu falo aqui noveleira de TV mesmo, como eu sou, porque essa história, ela é um enredo pronto para adaptação, inclusive foi o livro que deu origem à primeira telenovela em cores da faixa das 18 horas na Globo. Então fica aí uma dica de um classicão da literatura brasileira que merece a leitura. Na sexta posição fica ela, Helena Ferrante, né, não poderia ficar de fora do meu ranking, aqui com A Filha Perdida. Nesse livro a gente tem a história de uma professora universitária que está divorciada e ela vai passar as férias em uma praia lá na Itália, sozinha. É a primeira vez que ela vai viajar sozinha. E ela está ali refletindo, né, sobre a maternidade, sobre essa nova situação da sua vida em que ela se vê longe do marido, longe das filhas, e ela está ali se descobrindo, né, nesse novo momento de vida. Então, como todas as mulheres da Helena Ferrante, ela é uma personagem muito introspectiva, né, que tem todas as suas complexidades e também os seus complexos. Mas o fato é que enquanto ela está ali aproveitando a sua praia e pensando na vida, ela começa a se aproximar de uma família que também está ali na praia, uma família que tem alguns comportamentos que chamam a atenção, no mínimo, mas dentre esse núcleo familiar, uma jovem que é mãe também, então tem essa jovem e a sua filhinha, começa a chamar a atenção da nossa protagonista. E ela vai se envolvendo com essa jovem mãe, elas vão se aproximando e ela vai descobrindo algumas coisas, né, que deveriam ficar em oculto dentro dessa dinâmica familiar. Então é um livro que tem ali uma leve tensão, porque a gente fica na expectativa de entender o que está acontecendo, se existe algum vilão nessa história ou não, ao mesmo tempo em que a gente vai acompanhando esses pensamentos, né, da protagonista acerca da sua própria vida, e por meio desses pensamentos a gente vai entendendo o passado dela, entendendo como ela foi parar ali e o que significa esse momento na vida dela. Então é um livro muito curto, são acho que 200 e pouquinhas páginas, se não me engano, uma pequena novela, né? E aqui a gente tem vários elementos que são típicos da Helena Ferrante, que a gente encontra, por exemplo, na tetralogia, como a questão do dialeto, né? Essa questão da relação ambígua entre as mulheres e
a própria questão da maternidade. Então, uma leitura que eu indico bastante, principalmente para quem quer conhecer a Helena Ferrante, mas não quer ir diretamente para a tetralogia, que são, afinal, 4 livros. Em quinto lugar, um brasileiro contemporâneo, que é o Não Fossem as Sílabas do Sábado, da Mariana Salomão Carrara. Apreciem essa capa maravilhosa, foi a capa mais bonita que eu li em 2024, mas a história não fica atrás. Aqui a gente tem uma história que vai falar sobre 2 mulheres que se aproximam a partir de uma tragédia. A nossa protagonista é a Ana, a outra mulher que vai aparecer ali sempre ao seu lado é a Madalena, e o livro ele já começa descrevendo essa tragédia que vai unir essas 2 mulheres. Eu não quero falar muito aqui porque é legal descobrir o que acontece lendo. Eu já sabia que ia ter ali uma morte, mas eu não sabia os detalhes de como ela iria acontecer. E eu achei bem diferente a forma como acontece tudo. Então, sugiro que você vá para esse livro sem saber muitos detalhes sobre a história. Mas o que eu mais gostei aqui foi a forma como a Mariana vai narrar essa história, como ela brinca com as palavras. Eu gosto muito de analisar o texto em uma finalidade própria. Então, para mim, o texto ele não é apenas o suporte para contar uma história. Ele é um elemento que também tem uma finalidade. E aqui a Mariana conseguiu trabalhar de uma forma muito coerente e muito gostosa esse jogo de palavras, tanto que o título já nos indica que isso vai acontecer. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, Ana, pensem no tamanho dessa palavra, e Madalena. Então aí a gente já tem uma relação entre essas 2 mulheres, pelo menos da perspectiva de uma delas. E isso é outra questão interessante também, toda essa história narrada em primeira pessoa por uma delas, e que é a Ana, né? Não tem por que não falar isso aqui. E quando acaba a leitura, e em muitas cenas que são contadas aqui, a gente fica pensando na reação da Madalena, o que ela está pensando disso tudo, né? Será que isso realmente foi assim ou não? Enfim, é um livro muito gostoso de ler, também é uma leitura que flui muito bem, e é um motivo para você dar uma chance aos contemporâneos, inclusive os brasileiros, por que não? Em quarto lugar, na minha lista de 10 melhores leituras de 2024, o livro que seria o menos elegível para esse ranking, não fossem todas as situações que aconteceram em 2024, aqui onde eu moro. Eu estou falando das enchentes. A minha cidade foi atingida, a minha casa não, mas a minha cidade sim, e enfim, eu estava aqui no olho do furacão, foi um momento bem difícil, e a leitura nesse momento ela teve uma função que foi extra literária. E eu acho que foi uma decisão muito acertada ler esse título durante esse momento, porque foi uma das leituras mais reconfortantes que eu fiz nos últimos anos, não foi nem apenas em 2024, e foi de longe a mais nostálgica, que é um aspecto de leitura que eu aprecio bastante. Eu estou falando de Uma Casa na Floresta, da Laura Ingalls. Essa é uma leitura infantil, infanto-juvenil, talvez, mas é aquele tipo de livro que, se tu lê a sinopse, talvez tu pense assim, não tem nada demais aqui, não tem por que um adulto ler este livro. Mas acredite quando eu digo que esse é um livro que não tem nada demais, mas ele tem tudo que importa. Então aqui a gente tem a história, é uma história autobiográfica, né? A autora vai contar sobre a jornada da sua família como uma das primeiras a ocupar o oeste americano. Então é uma história contada na perspectiva dessa autora. E esse primeiro livro é o início realmente de tudo. Ela é bem pequena e ela vai contar a rotina morando em uma casa no meio de uma floresta com a sua família e lidando com a natureza, lidando com as coisas simples de um tempo em que a tecnologia era basicamente fogo e saber reconhecer as estações da natureza. Mas é um livro, assim, singelo, é aquele tipo de leitura que te dá um quentinho no coração
e ela teve uma capacidade incrível de me envolver e me transportar para aquele lugar, para aquele tempo, né? Eu gostei absurdamente dessa história, foi uma das minhas melhores leituras, entrou aí para os meus livros favoritos da vida e fico muito feliz em saber que tem continuação. São 10 livros, né, contando essa história. Já baixei todos os outros e pretendo dar continuidade no inverno, né, porque eu acho que é quando combina mais com esse tipo de leitura. Recomendo fortemente para quem tem filhos, acho que é uma leitura bem legal de se fazer com crianças, mas caso você queira também fazer um afago na sua criança interior, recomendo que coloque esse livro na sua relação de próximas leituras. Entramos agora no top 3. Quando eu estava organizando essa lista, ficou bem claro quais seriam os livros que estariam aqui no pódio. E em terceiro lugar eu coloco Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Esse foi um livro que eu li no começo do ano, e ele tem uma mensagem muito potente sobre não apenas a passagem do tempo, mas sobre o desperdício de vida que a gente comete quando a gente fica esperando que as coisas aconteçam, quando a gente espera que tenha alguma ação para a gente reagir, quando na verdade a vida tem uma dinâmica contrária. A gente age e as reações surgem. De todos os livros que eu li, esse foi o final mais triste. E olha que eu li muita coisa triste esse ano, mas nada se compara com a sensação de ler o final dessa história, porque o que a gente entende ali é que realmente o tempo é implacável. Quando ele acaba, nada mais pode ser feito. Nada tem remédio quando o tempo foi desperdiçado. Então aqui o nosso protagonista é um militar, ele acaba de se formar ali na escola de militares, e ele vai para um lugar, uma espécie de concentração, ali um forte, e ali ele sabe que existe a possibilidade de um ataque. E ele fica o tempo todo esperando que isso aconteça, né? Ele fica esperando que venham os inimigos e que finalmente ele possa fazer alguma coisa. Porque tudo que ele faz ali é esperar o tempo passar. Então ele fica ali o tempo todo com essa expectativa, ele desperdiça oportunidades de voltar à sua vida normal, de fazer outras coisas, sempre com essa ideia de que não, um dia a gente vai fazer algo diferente. Inclusive, em alguns pontos a leitura ela é bem arrastada, mas justamente para a gente ter essa noção, né, de que o marasmo ele existe quando a gente está ali inerte. E quando ele se dá conta disso, é tarde demais. E daí ele chega ao fim da vida, e onde estão as pessoas que ele cultivou, onde estão os relacionamentos, quando se olha para trás o que aconteceu, né? Eu li no começo do ano, e talvez seja uma leitura legal para o começo do ano, porque começo do ano é aquela história, né? A galera faz um monte de metas, de promessas, uma série de coisas, e em fevereiro já está todo mundo jogando para frente, né? Esses planos. E essa leitura ela faz a gente pensar em várias coisas sobre a nossa própria vida. Enfim, apenas leiam e revejam suas próprias vidas. Em segundo lugar, um livro que é um clássico da literatura americana, e eu vi muitas pessoas, antes de fazer essa leitura, né, muitas pessoas dizendo que gostam muito, e também encontrei algumas pessoas que não gostam desse livro. Então eu fui ler já com a mente muito aberta, considerando a possibilidade de que não fosse tudo isso, porque conforme vocês podem ver aqui nos vídeos mais recentes do canal, eu li muitos livros que são favoritos de muitas pessoas e que para mim não foram tudo isso. Então eu já sabia dessa possibilidade e estava tudo certo, né? Eu ia finalizar a leitura de qualquer forma. Mas fiquei muito impressionada com o que essa leitura me entregou, porque se tornou um dos meus livros favoritos da vida, e eu estou falando de As Vinhas da Ira, do Steinbeck. Aqui a gente tem a história de uma família que trabalhava na colheita de algodão, lá nos Estados Unidos, né, no sul dos Estados Unidos, no contexto da Grande Depressão. Eles que já viviam uma vida extremamente miserável,
são expulsos da propriedade onde eles trabalhavam, que também era o lugar que servia de moradia para eles, e eles vão se deslocar até a Califórnia. É uma jornada muito árdua, porque também envolve ter recursos e toda a logística precária da época. E eles estão indo para a Califórnia acreditando nas promessas de emprego, né, que estava sendo amplamente divulgada lá onde eles estavam. E a gente vai acompanhando essa jornada, todos os desafios que eles têm, e também como, se há esperança no mundo, essa esperança está em algumas pessoas, né, não num sistema que rege as relações. Aqui a gente tem muita fraternidade, a gente tem muita compaixão, a gente tem a divisão do mínimo mesmo entre pessoas que são paupérrimas. É um livro muito tocante, é um livro que te faz refletir também sobre a tua forma de encarar a vida, sobre as coisas a que tu deve ser grato. Eu lembro que eu li muitas vezes esse livro no meu intervalo de almoço, então eu estava no restaurante almoçando, e tu tá ali lendo pessoas que estão dividindo um pedaço de pão entre 8. Me marcou bastante o capítulo 10. Caso você tenha a edição aí na sua estante parada, te convido a abrir no capítulo 10 e ler pelo menos as 2 primeiras páginas, porque o livro aqui ele intercala, tem a narrativa da história, né, o enredo, mas tem alguns capítulos que eles são um pouco mais gerais, que falam de uma forma mais ilustrativa do contexto da época, e no capítulo 10 ele vai falar da relação entre o homem e a terra. É um dos melhores capítulos que eu já li, pelo menos a parte inicial, e ficou muito marcado na minha memória. Eu acho que se tu tem dúvida se esse livro vai ser bom ou não, leia essa parte desse capítulo, porque ele tem ali uma parte da essência dessa história. Acho que se tu gostar desse início, tu vai gostar de toda a obra. E outra parte desse livro que me marcou bastante foi o final. Muita gente acha o final muito bonito, ele realmente é muito simbólico, mas para mim ele foi bastante desconcertante. Ao mesmo tempo em que ele reflete que a esperança está apenas na ajuda de um homem com o outro, ele também é bastante extremo. Eu achei ele bastante incômodo, gera uma sensação incômoda. E talvez entre mulheres que são mães, né, leitoras que já são mães, a sensação tenha sido um pouco diferente. Mas para mim foi algo bastante desconcertante, embora eu acho que tenha sido um final perfeito, assim, para tudo que a história estava apresentando. Então, um livraço, também recomendo que se você não leu ainda, leia, porque é, sim, tudo isso que falam por aí. Eu vi que ele figurou em vários top 10 aqui do Booktube e tal, e não é em vão, né? É um livro super bom, leia o quanto antes. E o melhor livro que eu li em 2024 também é um clássico, agora da literatura inglesa, um livro que eu tinha uma boa expectativa, mas eu fui positivamente surpreendida, porque tem tudo o que eu espero encontrar em um bom livro, tem uma narração que flui muito bem, tem uma protagonista forte, envolvente, tem vários elementos aqui, tem diálogos afiadíssimos, temos loucura, morte, amor, ambição, ganância, e temos também uma sociedade que oprime os mais fracos, e os mais fracos, mantendo os seus princípios, a sua moral, conseguem dar a volta. E eu tô falando de Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Livro incrível. Eu já comentei aqui em um vídeo sobre leituras singelas, que eu tenho uma dificuldade de ler à noite, porque eu sou uma pessoa muito matutina, então eu sempre deixo para a noite aquelas leituras mais leves. Mas esse livro aqui me fez ficar acordada até tarde, porque eu não conseguia parar de ler. A história da Jane Eyre é muito incrível. Aqui a gente tem um romance de formação, né? Temos uma protagonista, Jane Eyre, que é uma jovem sem família, sem sobrenome, sem atributos físicos,
em uma época em que tudo isso importava para uma mulher fazer um bom casamento, e o casamento era a grande aposta de vida de uma mulher. E a Jane Eyre, ela vai passar por diversas provações na sua vida, ela vai ser humilhada, vai ser enganada, vai ser diminuída, e mesmo assim ela não abre mão dos seus princípios. Sei que muita gente não gosta do final do livro, eu acho que o final ele faz muito sentido, eu gostei do arco do par aqui da Jane Eyre, né? Gostei desse episódio de redenção que ele tem. E, enfim, não tenho mais o que dizer, além de que é um livro perfeito, tu não consegue parar de ler, tu fica torcendo por ela. Eu me diverti muito com algumas respostas afiadas que ela deu, mesmo quando ela estava diante de pessoas importantes que podiam, inclusive, ajudar a definir o futuro dela, ela não se rebaixou. Os diálogos aqui são muito, muito bons. Leia com calma, leia com atenção e economize, porque a tendência é que a gente comece a ler, né, essa história e queira acabar tudo de uma vez só, e quando acaba a gente fica com muita saudade da Jane Eyre. É um livro que com certeza eu vou reler em outros momentos da minha vida, e é uma personagem inesquecível, né, um livro maravilhoso, tanto que está aí no meu top 1 de 2024. Então, pessoal, essas foram as 10 melhores leituras que eu fiz em 2024. Quase todos eles têm resenha aqui no canal. Eu vou deixar os links na descrição, caso você queira conferir alguma em detalhe. E já te convido para se inscrever, para acompanhar as próximas postagens daqui do canal, inclusive o ranking com as 10 melhores leituras de não ficção. Mesmo que você não seja um leitor assíduo desse gênero, eu acho que tu vai gostar bastante desse ranking que eu vou trazer na semana que vem, porque são histórias tão incríveis que poderiam ser lidas como romance. Inclusive, o meu melhor livro desse ranking de não ficção, se eu tivesse lido ele como ficção, talvez eu pensasse que alguns pontos são um tanto inverossímeis. Mas é uma história real inacreditável que me cativou muito, embora seja uma história triste. É um livro inacreditavelmente bom e ele fica alguns milésimos, assim, mas é uma coisinha, assim, um empate técnico quase, com Jane Eyre, que já foi um livro fabuloso. E também, se tu gosta de Vinhas da Ira, te convido a não perder o vídeo da semana que vem, porque a gente tem uma história real que é muito semelhante com Vinhas da Ira, certo? Te espero, então, nos próximos vídeos. Te agradeço a companhia até aqui. E te peço, por último, que tu não vá embora sem me contar nos comentários qual foi o livro que tu mais gostou de ler em 2024. Saber o livro preferido das pessoas, uma melhor leitura daquele ano, é sempre uma forma que eu tenho de buscar por novos títulos ou de passar títulos já conhecidos mais para o começo da minha lista de leituras. Certo? Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.